Oi, amigas! Hoje separei uma maquiagem maravilhosa para ensinar aqui para vocês, que inclusive é uma minha maquiagem assim preferida, que é um Foxy fácil esfumado sem delineado, que você pode usar em formatura, em casamento, em qualquer ocasião. Inclusive fotos de formatura, fica linda essa maquiagem. Então separei uma inspiração da Kylie Jenner. Vou dando aqui algumas dicas para vocês, mas vamos fazer essa maquiagem bem maravilhosa que eu sei que vocês amam. Então aqui eu já estou com a pele pronta, ensinei esse tutorial em outro vídeo. Se você não assistiu, corre lá assistir para aprender a fazer essa preparação de pele que fica super resistente. Olha, uma maquiagem que não sai e que eu usei muitos anos nas minhas clientes quando eu era maquiadora. O que a gente vai começar fazendo? Aplicando um corretivo para fixar toda a maquiagem que a gente vai colocar nesses olhos depois. Então, corretivinho aqui da Bruna Tavares, coloco uma gotinha e vou espalhar isso com um pincel ou com uma esponjinha, que eu vou usar esse pincel fofinho para espalhar todo este corretivo. E pelo que eu estava olhando as maquiagens da Kylie, ela gosta muito desse estilo sempre mais alongado. E eu também. É muito difícil fazer uma maquiagem arredondada, sempre mais alongada, porque valoriza o meu olho. Eu tenho essa região aqui, ó, mais caidinha, e aí a maquiagem mais alongada dá um lift. E eu gosto de fazer a sobrancelha antes de fazer os olhos, então vamos lá pra sobrancelha. Vou usar esse duo da Ruby Rose, escovo minha sobrancelha, e aí eu preencho só essa região de cima aqui, algumas falhinhas. Eu faço um traço aqui embaixo no início e escovo para esfumar. Olha como fica bem natural. E a mesma coisa do outro lado. A sobrancelha parece marcada, mas depois com os olhos vocês vão ver como ela vai sumindo. E agora a gente já pode começar os olhos. Essa referência que eu separei, ela tem um esfumado em tons um pouquinho mais quentes, assim, um iluminadinho no canto do olho e o delineado é com sombra esfumado. Então, por isso que eu separei, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm pavor do delineado. Então, tem outras infinitas opções de maquiagem sem delineado, então não precisa se apavorar, não precisa desistir da maquiagem. Vou usar essa sombrinha aqui, pego com batidinhas, tiro o excesso e a gente vai começar depositando aqui, ó, próximo da raiz dos cílios, bem no final do olho, só no lugar primeiro, não tô fazendo nada, ó, tô só encostando aqui. E aos poucos a gente vai começar agora com esse pincel mais limpo a fazer um C. A gente vai e volta, fazendo esse movimento. Será que vocês estão conseguindo ver bem? A blogueira é inexperiente ainda. Vou pegar mais sombra, tiro o excesso, deposito primeiro na raiz dos cílios e depois eu venho fazendo esse C até quase o início do meu olho. Senta nessa cadeira e faz essa maquiagem sem pressa. Não adianta querer vir aqui, dar 2, 3 batidinhas e falar, ai, ele ficou manchado. Vai ficar manchado mesmo. Então, pega esse pincel e esfuma bastante pra não ficar manchado. Coloquei essas primeiras sombrinhas. Agora eu vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura com outro pincel. Essa daqui. Misturando essas duas. E venho, mesma coisa, ó, deposito primeiro bem pertinho da minha raiz dos cílios. Vou do outro lado, porque ainda tem muito produto nesse pincel. Se eu começar a esfumar agora, vai dar ruim. Depositei o excesso, agora eu venho repetindo aquele mesmo movimento de C, com movimentos circulares. E a minha mão, olha, bem na pontinha do pincel, bem leve. Faço esses movimentos circulares, marcando bem o meu côncavo. Consigo espalhar aqui do outro lado ainda, porque como eu já depositei o produto, eu quero o pincel quase vazio para fazer isso. Quase vazio não, quase limpo, né? Agora a gente vai começar a trazer esse efeito um pouquinho mais alongado. Eu vou pegar um pincel bem fofão agora, maior, pegar aquela primeira sombra do início, mas assim, só um pouquinho, eu ainda vou tirar o excesso dela
E eu vou vir, ó, com movimentos circulares, indo em direção à minha sobrancelha. Meu pincel aqui tá bem leve, olha, eu tô mal encostando na pele, porque eu quero quase que assim, só dar uma dissolvida nessa sombra, eu não quero nem depositar muita sombra nova. Então, olha, eu venho aqui e eu vou apagando essa região, dissolvendo ela lá pra cima, lá pras minhas têmporas. Olha como vai saindo aquela marcação em C e vai começando a trazer esse efeito mais alongado. Mesma coisa aqui, olha, movimento bem levinho, passo, ó, por cima da minha sobrancelha, sem medo. E vou esfumando esta sombra. Agora, a gente vai pegar uma sombra bem douradinha. Eu gosto de usar até o iluminador. Então, esse aqui da Boca Rosa vai dar bem parecido o tom da maquiagem dela. Eu vou pegar esse douradinho e vou aplicar tanto aqui no início, na linha d'água não, na região lacrimal, e vou depositando na minha pálpebra, ó. Como se eu quisesse fazer um cut crease. Lembra que a gente tinha a marcação do cut? Só que sem a gente fazer a marcação antes, eu vou fazendo isso só com a própria sombra. Eu vou delimitando, eu não vou deixar ela espalhada por tudo, eu vou aplicar ela no local. Venho até um pouquinho mais da metade do meu olho e vou reforçando esse iluminador aqui nessa região. Agora eu pego o iluminador mais clarinho, passo aqui na região da sobrancelha. Se você quiser, você pode aplicar uma asa de borboleta. Essa aqui é uma fração do Reflect Gold da MAC. Eu vou pegar com esse mesmo pincel do iluminador, tiro o excesso e aplico, ó, depositando. Eu não passei cola, não passei nada antes, porque eu quero que ele fique assim, natural, não quero aquela marcação de brilho. Depositei. E olha que olho lindo que fica. E agora, o que vai ser o grande finale desta maquiagem? O delineado esfumado. Então, o que vocês vão precisar para fazer esse delineado? Um pincel pequenininho. Vou usar esse daqui. Esse aqui é de um kitzinho da Shein, que vem 4 pincéis assim. E agora, a gente vai pegar uma sombra mais escura. Então, eu vou usar essa sombra aqui de baixo. Vou pegar com um pincel bem em pé essa sombra. E a gente vai fazer, primeiro, um traço rente à raiz dos cílios. Então, é como se eu fosse escurecer a minha raiz dos cílios. Esse é o primeiro passo. Então, a gente começa sempre lá da ponta, porque o pincel tá bem carregado. E aqui eu vou pegando bastante sombra para eu conseguir fazer ele escuro. E venho desenhando meus cílios. Com sombra é muito mais tranquilo do que com delineador, ainda mais que a gente tá com uma sombra marrom. Ele não vai marcar, fazer aquele manchar, você consegue ir trabalhando na sombra, então é bem tranquilo. Venho, ó, com o olho aberto, olhando reto pro espelho, desenhando rente à raiz dos meus cílios. A entradinha eu venho bem fininho. Desenhei, olha como só assim já fica bonito, mas nós vamos esfumar ainda essa sombra. Eu vou voltar com uma sombra mais clarinha, aquela que a gente usou, a segunda sombra que nós usamos aqui no olho. E eu vou vir por cima desse delineado agora, fazendo um movimento de vai e vem. Se você quiser deixar mais marcante ainda, pode colocar um pouquinho de preto aqui nesse cantinho externo. Mas assim, só com marrom, já fica lindo. Um cotonete e delimitar, olha, passando esse cotonete como se fosse uma região de Foxy Eyes. Então, eu venho tirando, assim, o excesso de maquiagem aqui embaixo. E eu volto com um pozinho. Então, pego essa esponjinha, um pouquinho de pó e vou desenhando esse olhar mais alongado. Então, vou recortando. Com o pó fica mais natural do que eu recortar com corretivo. Agora, na região inferior, parece que ela não tem nada.
Mas eu acho que tem uma sombrinha bem clarinha, marronzinha. Então, vou voltar com aquela primeira cor que a gente usou lá em cima. Tirar o excesso e a gente vai, assim, só sujar a raiz dos nossos cílios. É bem leve, pra realmente, assim, parecer que não tem nada, mas vai dar um destaquezinho aqui nessa região. Com o pincel de pó eu tiro o excesso de maquiagem. Volto com aquele pincel mais fofão, pego um pouquinho de sombra e vou misturar tudo isso aqui, sempre puxando lá pra cima. Parece muito passo, gente, mas é que a maquiagem, ela é detalhe, acabamento, é isso que vai deixar a maquiagem bonita. Então, vejam que eu usei 3 pincéis praticamente, a mesma paleta de sombra. Aqui eu tô usando uma da Morphe, mas vocês conseguem adaptar com várias paletas boas e mais baratinhas. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar uma da Maybelline Sky Height, é a minha máscara da vida, é a que eu uso pra tudo. E vou aplicar vindo bem da raiz dos meus cílios, fazendo um movimento de vai e vem, pra dar mais volume. E eu aplico sempre mais no cantinho externo dos cílios. No início eu aplico menos máscara, e aqui é onde eu vou concentrar mesmo, assim, para dar aquele efeito de foxy. Região inferior. E aqui eu fiz um borradinho, até bom para eu ensinar para vocês como tirar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui tirar isso aqui? Não, senão você vai manchar tudo, vai borrar. Esquece, deixa esse borradinho ali até secar. E depois é só a gente vir com uma escovinha de sobrancelha e tirar essa máscara. Olha que maquiagem bonita, a gente nem fez a boca ainda, mas veja que os cílios, ele se torna opcional. Eu vou fazer aqui sem cílios postiço para vocês verem como dá para fazer uma maquiagem fácil, bonita, para usar para ocasiões especiais, sem colocar cílios postiço e sem fazer delineado. Vou pegar a escovinha, eu venho só esfrego. Lembrando que a máscara precisa estar bem seca, senão vai borrar. Agora vamos para a boca. Olhando ali, parece que ela tem um degradê. Então, vamos fazer esse degradê com o contorno. Eu vou pegar um lápis, vou pegar um pincelzinho assim, retinho, contorno cremoso, e vou primeiro fazer um contorno com esse marrom. Fiz o contorno, agora eu vou vir com um batom mate um pouquinho mais rosadinho. Esse aqui vai ficar perfeito. Esse aqui é um da Rinodê. E vou aplicar o batom. E o contorno é uma coisa que facilita muito para aplicar o batom, para quem não tem muita prática, porque você já desenha a boca, então depois é só preencher o meio. Passar um hidratante labial, esse aqui da Creamy, só pra não ficar aquela sensação de mate assim na boca, que me parece que o batom dela é um pouquinho mais cremoso. E finalizamos a make, vamos tirar essa coisa bonita aqui, pra gente ver o resultado final dessa maquiagem. Mas eu já adianto que eu amei. Como eu falei pra vocês, é uma maquiagem que realmente eu uso muito. Eu já fiz infinitas vezes maquiagem nesse estilo. Então, a gente vê que a Hailey tem essa preferência por um olhar mais foxy. Maquiagens não tão pesadas, mas que realçam bastante o olhar dela. E essa maquiagem é uma delas. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Amigas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa maquiagem, que vocês tenham conseguido entender. Como eu falei, não sou uma profissional aí dos tutoriais ainda, mas a gente vai melhorando cada dia mais, né? Me contem qual maquiagem que vocês querem ver por aqui, qual famosa vocês gostariam de aprender a reproduzir uma maquiagem, que eu farei com o maior prazer aqui pra vocês. Então não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com uma amiga que também adora esse mundo aí de beleza, de maquiagem, enfim.
Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!